Imagine se cada vez que você olha para o relógio e vê números iguais, como 1717 ou 1111, o universo estivesse tentando te enviar uma mensagem secreta. O que será que está por trás dessas coincidências que desafiam a lógica e atiçam a curiosidade? Por que tantas pessoas, de diferentes culturas e idades, relatam sentir um arrepio, uma intuição ou uma certeza silenciosa de que algo maior está acontecendo naquele exato instante? Neste vídeo, vamos atravessar o véu do óbvio e mergulhar fundo no mistério das horas iguais. Prepare-se para descobrir segredos ancestrais, explicações científicas, interpretações espirituais e relatos tão enigmáticos quanto instigantes. Nada será como antes. Sua percepção do tempo, dos sinais e de si mesmo pode nunca mais ser a mesma. Você está pronto para decifrar o que o universo está tentando dizer quando as horas se alinham perfeitamente diante dos seus olhos? Então venha desvendar esse enigma com a mente aberta e o coração desperto. O mistério das horas iguais. Por que tantas pessoas veem números repetidos? Imagine olhar para o relógio em um dia qualquer. De repente, lá está, 1717. Você pode até disfarçar, mas sente um arrepio e a pergunta bate: será só coincidência? Ao redor do mundo, milhões de pessoas relatam experiências parecidas com horários iguais, como 11:11, 22:22, 14:14. E não para por aí. Quem repara, começa a ver sequências repetidas em placas de carro, recibos e até em sonhos. Fenômeno? Sinal do universo? Ou apenas um truque da mente? O fato é que ver horas iguais se tornou um assunto viral, presente em vídeos, tendências no TikTok, debates de especialistas e até em entrevistas com numerólogos e psicólogos renomados. Para alguns é uma mensagem espiritual disfarçada, para outros pura matemática cerebral. Há quem diga que é sinal de sorte, chamado de despertar, pista de sincronicidade ou até alerta para prestar atenção em algo importante. Mas afinal, o que está por trás desse fascínio pelos números duplicados? Será que existe mesmo uma mensagem secreta do universo ou do inconsciente querendo falar com você por meio deles? O roteiro a seguir vai mergulhar de forma profunda, revelando desde explicações clássicas até interpretações modernas, mostrando experiências do mundo real e, principalmente, provocando a sua curiosidade a cada etapa. Prepare-se! Ao longo dos próximos blocos, você pode nunca mais olhar para o relógio do mesmo jeito. A jornada histórica dos números iguais, de civilizações antigas ao fenômeno viral. Muito antes dos relógios digitais, o fascínio por números repetidos já capturava a atenção da humanidade. Egípcios, babilônios e gregos antigos viam nos números sinais do sagrado, instrumentos de comunicação dos deuses e até chaves para decifrar o destino. É por isso que, milhares de anos depois, a sequência de 11:11 ou 17:17 ainda provoca impacto, não apenas pela curiosidade moderna, mas porque carrega consigo uma herança ancestral. Os pitagóricos, por exemplo, acreditavam que a realidade era toda estruturada por relações numéricas e que certos números guardavam um poder capaz de influenciar a vida cotidiana. Em templos e inscrições, repetições numéricas não eram um acaso, mas uma marca de ordem, proteção e revelação. Até mesmo civilizações americanas, como os maias, utilizavam padrões numéricos para marcar datas de transformação. Com o passar dos séculos, esses conceitos ganharam novas roupagens. No século XX, Carl Jung, um dos nomes mais respeitados da psicologia mundial, trouxe o termo sincronicidade para descrever coincidências significativas que parecem ter um propósito, como enxergar padrões repetidos justo quando você precisa de uma resposta ou confirmação. Jung acreditava que símbolos e números podiam ser um canal de comunicação entre o inconsciente e a consciência, e que isso explicaria parte desse fascínio coletivo. Hoje, em um mundo dominado por telas, o hábito de olhar a hora repetida tornou-se viral. Vídeos no YouTube, Reels e TikTok frequentemente acumulam milhares de comentários de pessoas relatando experiências quase místicas ao enxergar sequências iguais.
Vi 22:22 e uma mensagem chegou em seguida. Conta alguém. Outro relata um pedido mental seguido do relógio marcando 11:11 e jura que recebeu um sinal de esperança. Mas será mesmo que existe algo especial nesses padrões? Ou o impacto está enraizado na nossa ancestralidade e em como, desde sempre, conectamos significado aos mistérios que se repetem? Enquanto uns buscam respostas nas estrelas, outros recorrem à razão, porém, a força do fenômeno ultrapassa fronteiras culturais e tecnológicas. Por trás de cada sequência numérica, há séculos de tradição, busca de sentido e um convite irresistível ao mistério. O relógio pode ser novo, mas o fascínio é tão antigo quanto o tempo. Psicologia e neurociência dos números iguais. O enigma do cérebro, que busca padrões antes de associar qualquer fenômeno a algo sobrenatural. A ciência gosta de entender como nossa mente funciona diante dos mistérios do cotidiano. E quando o assunto são números iguais, a explicação começa na neurociência. O cérebro humano é uma máquina extraordinária para buscar e reconhecer padrões. Fazemos isso desde os tempos das cavernas, quando notar regularidade significava sobrevivência, prever estações, identificar trajetos seguros ou reconhecer ameaças. Nos dias atuais, esse mecanismo se traduz no hábito automático de vasculhar sinais por toda parte. Placas de carro, números de telefone, horários e senhas. Quando uma sequência se repete, nosso cérebro acende uma luz e diz: preste atenção, isso pode ser importante. O nome desse fenômeno é pareidolia, a tendência de identificar significado onde, racionalmente, pode não haver nenhum. Assim, quando você vê 17:17 ou 22:22, sente que algo especial está acontecendo, mesmo sem explicação lógica. A psicologia ainda aponta para o chamado viés de confirmação. Ao dar importância a horários iguais, começamos inconscientemente a procurá-los mais vezes. E a cada nova coincidência, o cérebro grava aquele evento como significativo, reforçando o ciclo de fascínio. Isso explica por que, após notar 11:11 uma vez, você começa a ver a sequência com frequência inusitada e associa cada momento a algo maior. Certos relatos reais mostram como pessoas estavam passando por fases de dúvida ou incerteza, e notar uma sequência de números foi interpretado como sinal ou mensagem encorajadora. A ciência explica que nesses momentos de vulnerabilidade emocional, a mente busca fora de si alguma confirmação ou conforto. Horas iguais acabam ocupando esse papel de lembrete, trazendo sensação de ordem em meio ao caos. Mas será que isso diminui o mistério? Pelo contrário, quanto mais entendemos como o cérebro reage, mais percebemos o quanto ele está programado para transformar coincidências em elementos marcantes das nossas histórias. E é justamente pela união entre razão e fascínio que o fenômeno dos números iguais jamais perde seu poder de atrair e intrigar. O código espiritual por trás das horas iguais, numerologia e mensagens do universo. Desde tempos imemoriais, números têm sido considerados portais para compreender o invisível, os mistérios da vida e as conexões entre o material e o espiritual. As horas iguais, como 17:17 ou 11:11, são vistas por muitos como códigos ou sinais enviados pelo universo, anjos ou forças superiores, carregando mensagens personalizadas para quem as percebe. Na numerologia, que estuda o significado vibracional dos números, sequências repetidas têm interpretações específicas. O número 11, por exemplo, é conhecido como mestre número, simbolizando intuição, iluminação e conexão com o divino. Ver 11:11 é muitas vezes interpretado como um chamado para despertar a consciência, alinhar-se com o propósito maior e prestar atenção aos pensamentos e sentimentos naquele momento. Da mesma forma, o número 17 representa transformação e progresso espiritual. Quando aparece duplicado nas horas iguais, pode indicar que você está no caminho certo, mas que mudanças internas profundas são necessárias para avançar. É como um convite silencioso para se libertar de antigos padrões e abrir espaço para o novo.
Muitos relatos espirituais afirmam que essas horas iguais aparecem justamente quando estamos passando por momentos de dúvida, decisão ou crescimento, oferecendo apoio e sinalizando que não estamos sós. Anjos da guarda e guias espirituais, segundo crenças, utilizam esses números como uma linguagem simbólica para enviar conforto e mensagens códigos. Além da numerologia, a espiritualidade também interpreta as horas iguais como sincronicidades, coincidências carregadas de significado que conectam espírito e matéria. São momentos em que o universo fala, guiando o indivíduo para que olhe para dentro e para fora com mais atenção e abertura. Portanto, o fenômeno vai além do relógio. É uma ponte entre o visível e o invisível, um lembrete delicado de que há mais na vida do que alcançamos a olhos nus. É um convite para se sintonizar com forças maiores e escutar a sabedoria que o tempo, em sua dança numérica, deseja revelar. Histórias reais, como as horas iguais, mudaram vidas e consciências. Por trás da matemática e da espiritualidade, milhares de relatos mostram como as horas iguais impactam de forma prática e emocional a vida das pessoas. Seja como sinais de alerta, momentos de inspiração ou confirmações silenciosas, esses horários repetidos carregam uma força que ressoa muito além do relógio. Diversas pessoas compartilham ter começado a reparar nas horas iguais em momentos delicados, como crise pessoal, decisões importantes ou períodos de dúvida, e encontraram nesses números uma forma inesperada de conforto. Alguns descrevem que ao ver 1111, por exemplo, sentiram uma calma instantânea como se algo estivesse alinhado no universo para ajudá-los a seguir. Há casos documentados onde profissionais da área da saúde mental recomendam que os pacientes utilizem a observação dessas sequências como pontos de ancoragem para mindfulness, um chamado para pausar, respirar e reorientar os pensamentos. Em muitos relatos, isso ajudou no controle da ansiedade e trouxe sensação de segurança afetiva e espiritual. Além disso, pessoas que passaram a anotar as horas iguais vistas em diferentes dias relatam fenômenos de sincronicidade crescente, eventos coincidentes, pessoas e temas surgindo nas horas subsequentes que guardam relação direta com suas dúvidas ou intenções naquele momento. É como se a repetição dos números funcionasse como um rastreador invisível da atenção e da energia da consciência. Algumas histórias inspiradoras incluem desde mudanças de carreira após receber estas mensagens numéricas, até o despertar para práticas espirituais mais profundas, por acreditar que aquele era o sinal de que estavam no caminho certo. Isso mostra como os números iguais podem funcionar como gatilhos para transformações internas e externas. Sincronicidade e as horas iguais. O universo em diálogo com o inconsciente. Carl Gustav Jung, um dos maiores psicólogos do século XX, popularizou o conceito de sincronicidade para explicar eventos coincidentes que não possuem ligação causal direta, mas que carregam um significado subjetivo profundo para quem os vivencia. As horas iguais encaixam-se perfeitamente nessa definição, servindo muitas vezes como mensagens que surgem no tempo certo para ressoar com o estado interior da pessoa. Jung propôs que esses acontecimentos são uma manifestação da conexão invisível entre o inconsciente pessoal e o coletivo, expressando-se por símbolos e sinais que o indivíduo percebe quando está aberto a essa comunicação. Ou seja, ver repetidamente 1717 ou 2222 pode ser um convite para olhar para dentro, para as dúvidas, desejos e processos inconscientes que precisam ser reconhecidos e integrados. Além disso, a sincronicidade sugere que o tempo e o espaço são menos lineares do que imaginamos. Esses instantes numéricos aparecem justamente no momento em que a mente está mais receptiva, quase quebrando o limite entre a realidade objetiva e o mundo subjetivo. Isso gera um encontro entre o universo externo e a psique interna, carregado de sentido e transformação. No campo prático, essa compreensão ajuda a desmistificar o fenômeno sem negá-lo, mostrando que as horas iguais funcionam como pistas que o próprio inconsciente planta para guiar decisões e autoconhecimento.
Jung via isso como parte do processo curativo na psicoterapia, um reconhecimento simbólico que traz clareza e fortalece a conexão com o self. Portanto, o fenômeno das horas iguais não é apenas coincidência nem pura superstição. É um diálogo sofisticado entre o mundo exterior e o universo interno, uma oportunidade para sermos mais conscientes das forças que moldam nossa experiência. Cultura popular, redes sociais e a amplificação das horas iguais, o fenômeno viral do século XXI. Nos últimos anos, a explosão das redes sociais e a popularização dos smartphones digitais deram uma dimensão completamente nova ao fenômeno das horas iguais. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo compartilham suas experiências, teorias e interpretações nas plataformas como YouTube, TikTok, Instagram e Twitter, transformando um simples olhar no relógio em um movimento global. Vídeos e posts sobre o significado de ver 11-11, 22-22 e outras sequências repetidas acumulam bilhões de visualizações, alimentando a curiosidade e a crença numa mensagem especial do universo. Essa viralização cria um senso de comunidade e pertencimento, onde as pessoas encontram conforto em saber que não estão sozinhas nessa experiência misteriosa. Mas a tecnologia também trouxe um aspecto científico e psicológico para essa popularidade. Algoritmos de redes sociais tendem a reforçar conteúdos que geram engajamento e emoção, impulsionando ainda mais vídeos e publicações que falam sobre números iguais, sonhos e sinais espirituais. Essa dinâmica cria um ciclo onde o fenômeno ganha força, incentivando mais pessoas a prestar atenção nas horas iguais e procurar significado. Além disso, a facilidade de compartilhamento de relatos e experiências transforma o fenômeno em um arquivo coletivo de sincronicidades, ampliando a crença e a busca por sentido. Essa combinação entre o antigo fascínio pelos números e a modernidade da comunicação instantânea reforça o poder simbólico das horas iguais como uma linguagem universal. Por fim, o fenômeno virou tema de debates, entrevistas com especialistas e até mesmo matérias jornalísticas, mostrando que, mais do que nunca, estamos diante de um fenômeno cultural que une ciência, espiritualidade e comportamento humano. Conclusão: o enigma das horas iguais e o convite à consciência. Ao longo desta jornada pelos mistérios das horas iguais, percebemos que ver sequências numéricas repetidas vai muito além de uma simples coincidência do relógio. Tratam-se de fenômenos que cruzam o tempo, a cultura, a mente e o espírito, unindo ciência de ponta com tradições ancestrais e espiritualidade profunda. Seja pela neurociência que explica nosso cérebro como detector incansável de padrões, pela psicologia de Jung que revela uma comunicação entre o consciente e o inconsciente, ou pela numerologia que interpreta esses momentos como códigos vibracionais, as horas iguais nos convidam sempre para um despertar maior. Elas nos lembram que a atenção que damos ao momento presente pode abrir portas para entendimentos e transformações poderosas. Vivemos uma era em que a tecnologia amplifica esse fenômeno, conectando pessoas que buscam sentido e conforto na partilha de seus sinais e histórias, criando uma rede invisível de sincronicidade e esperança. Não importa se você acredita que essas horas são mensagens do universo, sinais do seu inconsciente ou meras coincidências significativas, o importante é a abertura para escutar o que elas provocam em você. Permita-se olhar para esses momentos com curiosidade e respeito. Use-os como um gatilho para a introspecção, para a reflexão e para o alinhamento com o que realmente importa. Afinal, o maior mistério não está nos números, mas no poder da consciência que escolhe dar significado à vida. Que este enigma das horas iguais inspire você a estar mais presente, atento às suas próprias sincronicidades e confiante na jornada única que é a sua existência. O tempo pode ser o seu melhor aliado, basta decifrá-lo com o olhar do coração. Se você já viu números iguais e ficou se perguntando o que isso significa, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos que desvendam mistérios do universo, da mente e da espiritualidade. Curta este vídeo se a mensagem ressoou com você
E deixe nos comentários a sua experiência com horas iguais. Qual número você costuma ver e o que isso despertou em você? Compartilhe este conteúdo com amigos que também se interessam por sinais do universo e fenômenos misteriosos. Juntos, podemos explorar esses enigmas e elevar nossa consciência. Ative o sininho para receber notificações e embarque nessa jornada de autodescoberta e conexão com o invisível.